Olá, muito bom dia, graça e paz abundante ao seu coração. Estamos começando mais um devocional na presença do Pai para te abençoar hoje, para liberar uma palavra da parte do céu ao seu coração. Então, entra aí, seja bem-vindo, glória a Deus. Vou fixar aqui a nossa live de hoje. Aleluia. Bom que você sempre me espera uns minutinhos, né? Nem sempre é possível a gente terminar todos os preparativos aqui. Glória a Deus por isso, o Senhor é bom. Espero, deixa eu organizar aqui essa bagunça minha, bagunçado. Aleluia. Tudo bem, gente? Bom dia. Como é que vocês estão? Glória a Deus. Estão animados, felizes? Shalom, está no Shalom? Você está crendo que está tudo pago? Shalem, te trouxe o Shalom. Louvado seja o nome do Senhor. Me fala aí, de onde você está me assistindo, nos acompanhando. Bom dia, deixa eu cumprimentar os irmãos aqui. Aleluia. Tânia, bom dia. Pastor Amado, bom dia. Lauriane, Adriana, Shalom, Igreja Videira Jussara, bom dia. Keila, bom dia. Leni, bom dia. Fátima, quem estava aqui ontem, né? Vai dar Shalom aí para nós. O Eslaine, vamos nos cumprimentar aqui hoje com o nosso Shalom. Passos de Minas Gerais, Christian, São José dos Pinhais, no Paraná. Luciano, um abraço para Tânia Cavalcante, Sinop, RL Guarulhos. Aleluia. Videira, a Kátia de BH, Cláudia de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Vamos continuar orando para vocês. Valquíria, bom dia. Shangri-La aqui, o pessoal. Fort Miles, um abraço aos irmãos aí. Cuiabá, dentro do ônibus, aleluia. Já está vindo para Goiânia. Videira, Taguatinga, Tocantins. Shalom, Jussara. Vânia Coelho, bom dia. Shalom, pessoal aí, muita gente entrando. A Carla Medeiros, Shalom. Alex de São Paulo. A Nancy, Shalom, Nancy, aleluia. Descansa, gente. Elisete, Aline, Shalom. Ubatuba, Deus abençoe. Ana Paula, Weslaine, Shalom do pessoal do Cusco, do Peru, também está aqui conosco. Aleluia. Bom dia, Érica Fernanda. Obrigado pelo primeiro selinho doado. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia. Aleluia. Muitos irmãos, né? Glória a Deus por isso. Gente, seja bem-vindo aqui à nossa live. Uma alegria ter você aqui. E se você não me segue, já aproveita para seguir, clica aqui embaixo. Enquanto você está aí no Shalom do Senhor, na paz, no descanso, na plenitude de Deus. E já aciona o sininho aí para você ser avisado, né? Todas as vezes que eu entrar aqui ao vivo, tá legal? Se você não está inscrito no nosso canal do WhatsApp, você clica no link da bio, lembra de fazer isso, onde você vai receber mensagens exclusivas só para quem está lá no grupo, tá legal? Também lá você pode adquirir o livro, as camisetas, o livro do devocional, Presença do Pai, para você presentear, e também camisetas como essa, da Vida na Graça. Você pode adquirir lá ou nas plataformas da Shopee, do Mercado Livre, da Amazon ou na Livraria Leitura aqui em Goiânia, tá bom? O livro é só você escrever Devocional na Presença do Pai, e as camisetas é só você escrever Camisetas Vida na Graça. Lembrando que se você pode doar um selinho aqui nessa live, eu te agradeço, tanto você que está aqui no Instagram, quanto o pessoal do YouTube e do TikTok. Sejam bem-vindos vocês também. O seu selo é muito bem-vindo. Obrigado, Zeli, porque nós usamos ele para patrocinar aqui o Evangelho. Que o Senhor te retribua 100 vezes mais. E hoje, dia 8, não é? O tema da nossa live está escrito aqui em cima, a vitória sobre a ansiedade, o medo. Quero continuar compartilhando
com você sobre esse assunto tão importante, que está ligado com a paz. Obrigado, querido Ícaro. Ó, gente, em breve você também vai poder adquirir aí, né, Ícaro, o nosso devocional nas lojas da Mercato. Mercato é uma multimarcas, é um outlet de multimarcas do nosso amado irmão Ícaro, e ele vai colocar o livro lá pra gente, os clientes que quiserem comprar na loja dele também. São 6 lojas aí, 5, 6 em Goiânia agora, né, Ícaro? Aleluia. Barunca, um abraço, querida. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo selinho, tá legal? Então esse é o tema da nossa live. Pode você, a Jéssica está perguntando, eu posso entrar no grupo? Claro, é só você clicar no link aqui da bio, e vai ter lá o link do WhatsApp, e você vai entrar, e ali você vai poder ser direcionada. Mas o tema do livro, no dia 8, hoje, busque quem pode te proteger. Tá aqui, ó. Então, antes da gente falar do tema da live, o tema do livro é busque quem pode te proteger. Se você tem o livro, vale a pena você meditar. O nosso pensamento hoje é: esteja ciente de quão perto e quão amado você é por Ele. E o salmo do nosso devocional hoje do livro é o Salmo 27:8. Ao meu coração ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Só um pedacinho aqui para você. A expressão ao meu coração ocorre, obrigado, Paulo, corretor, pelo selinho aí, indicando, é uma frase muito bonita, porque ela indica Deus chamando você para ter comunhão, Vamos sim, Barunca, vamos traduzir aí para o inglês, quem sabe, né? Me ajuda, vamos conversar sobre isso. Essa sensação é como o Senhor batendo ali a porta do seu coração, porque Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele. E embora esse versículo seja frequentemente usado para evangelismo, na verdade é Deus te chamando para comunhão. Então, olha, a devocional de hoje do livro está muito abençoadora. Não deixe de ler, anotar, porque você vai ser muito, muito abençoado, tá bom? Eu quero compartilhar algo com você. Eu tenho uma preocupação de ministrar sobre essa questão da ansiedade, do medo, porque ela é a raiz que nos paralisa. Ele é um medo que... o medo é uma coisa horrorosa, né? A ansiedade, todas essas coisas, ela é tão séria. Eu estava lendo um artigo, até separei ele aqui para você. Segundo a OMS Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, melhor dizendo, nos últimos 10 anos, o número de depressão aumentou 18,4%. Isso significa, sabe quantos, gente? 322 milhões de pessoas ficaram com depressão. Aumentou o número de depressão. Isso significa 4,4% da população da Terra. No Brasil, esse índice ainda é maior. São quase 6% da população sofre aqui de depressão. E é a maior taxa do continente latino-americano. A maior obrigado, Valdson, aí pelo selinho, querido. Sofre com esse problema. São 12 milhões de pessoas que estão debaixo disso. E em relação à ansiedade, agora falando da ansiedade, essa pesquisa diz que o Brasil também lidera com 9,3% da população, ou seja, 20 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade. E esse problema ele vai englobar efeitos como fobias, transtornos obsessivo-compulsivo, estresse, pós-traumático, né, e ataques de pânico. Tudo isso está associado a professora Aline Campos, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Ela explica a diferença entre o que é estresse, a depressão e a ansiedade. Estresse, depressão e ansiedade. Estresse é uma coisa, ela fala, é uma coisa em que nós vivemos e estamos expostos a todo tempo. Então o estresse é algo que você está exposto todo tempo. A ansiedade é uma doença grave que está relacionada para o futuro. Então, o estresse é o que você está vivendo hoje,
A ansiedade é a questão ligada ao futuro, e uma doença ligada a isso, e a pessoa sempre está com receio de tudo que ela vai fazer. Já a depressão, ela está relacionada ao passado. Então você vê que um é o momento que eu estou vivendo, o estresse, o outro é a minha preocupação com o futuro, a ansiedade, e a depressão está ligada ao meu passado, algo que é um fardo, um peso. A pessoa se sente deprimida, incapaz de expressar seu sentimento e com medo de lidar com as situações. Veja, gente, então presta atenção aqui. Em algum nível, todos nós sofremos isso. Esse aqui é o fato. Em algum nível, todos nós temos que lidar com o estresse do dia a dia. Todos nós temos que lidar com a ansiedade do futuro, e às vezes temos que lidar com uma ameaça de depressão ligada a muitos problemas do nosso passado, não é verdade? Lidar com isso é fundamental. Quando nós lidamos com qualquer problema, aqui o nosso encargo é te ajudar a tratar a raiz das coisas, de verdade, com base na palavra de Deus. Lembra que essa live não é sobre autoajuda, não é sobre psicologia, nem coach, nem coisa, nada parecido, tá legal? Que tem o seu lugar, mas é só paliativo. A palavra de Deus é a única que pode realmente mudar a sua vida de dentro para fora. Então a gente quer lidar com a raiz do problema. Nós precisamos, e quando a gente lida com isso, a gente tem que descobrir a origem, se a gente quer realmente resolver. Lidar com sintomas tem o seu lugar, mas provavelmente não vai resolver o problema. Somente vai trazer um alívio momentâneo, é um paliativo, é um remédio para a dor, não é? E muitas vezes nós temos coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida, como às vezes a pobreza, a enfermidade, a ansiedade, a depressão e muitos tipos de enfermidades físicas também, não é? Esses problemas, eles são, digamos, o fruto da árvore. O fruto é o que você está pegando, é o que você está vendo, é o problema ali acontecendo. Algumas vezes a gente tenta resolver os frutos assim que eles brotam, não é? Logo que aparece ali, a gente quer resolver. Todavia, a gente percebe que logo em seguida, o que acontece? Você arranca aquele fruto, você trata aquela ansiedade, você toma um remédio, mas dali a pouco o fruto volta de novo. O fruto volta de novo, ok? O fruto volta de novo. Não resolveu a questão ali, né? Não teve como lidar com ela. Isso simplesmente, então, não resolve o problema, e ele resolve apenas permanente. Pastor, como resolver esse problema? Como que eu resolvo esse problema? Não é? E olha, não se condene, né? A Benevite está dizendo, eu tomo remédio para ansiedade. Não se condene por isso. Eu não estou aqui para condenar você que toma às vezes um remédio para ansiedade, para depressão, para o estresse, para o pânico. Eu entendo, o que é de Deus, o que é do diabo é a doença, não é o remédio. O remédio é de Deus, os médicos são para nos abençoar, são de Deus. O problema é do diabo, é que nos ataca. Agora, o que você tem que entender é que o remédio é paliativo. Deus quer resolver a raiz do problema. Porque uma vez que a raiz está resolvida, você está livre dos remédios, não é? Que tem todos os seus efeitos colaterais, muitas vezes bem desconfortáveis. E o Senhor quer te ver completamente livre. Então, Deus quer tratar a raiz. Então, como que eu posso realmente resolver esse problema? Apenas lidar com os frutos nunca vai eliminar o problema. Vamos escrever isso? Escreve assim para mim. Apenas lidar com os frutos nunca vai eliminar o problema. Todo mundo escreve aí para mim. Apenas lidar com os frutos nunca vai eliminar o problema. Só para você ir me acompanhando aqui no meu raciocínio, tá legal? E acredite em mim, você que está me acompanhando na live, você que está fazendo o devocional comigo, você vai perceber que à medida que você... olha, o Ícaro está testemunhando aqui, ele me contou um tempo atrás, né, Ícaro? Ele foi totalmente liberto dos remédios. Muitos irmãos vão realmente... vão experimentar isso. À medida que você ouve essa live, à medida que você medita nesse devocional da graça, da presença do Pai, você vai começar a perceber literalmente um liberar, uma cura que vai brotar de dentro para fora. E às vezes, a hora que você menos imaginar, você está livre. Por quê? Porque vai tratar com a raiz. O que nós fazemos aqui todos os dias é tratar a raiz. Então, vai escrevendo aí, apenas lidar
com os frutos não resolve o problema, não elimina o problema. Nós temos que entender, o que a gente tem que entender? Que existe algo debaixo da superfície que sustenta todas as doenças que aparecem em cima. Então pensa numa árvore, né? Pensa numa árvore aí. Deixa eu ver. Você tem aqui, ó. Vou pegar essa reguinha minha aqui da videira. Então imagina, você tem que entender que aqui embaixo tem uma raiz que sustenta todos os frutos que estão dando aqui. Se eu não lidar com o problema aqui, eu não vou eliminar o problema daqui, entendeu? Algo está abaixo da superfície. Nós precisamos lidar com as raízes. Nós só podemos eliminar uma planta se nós removermos as suas raízes. Escreve aí para mim. Precisamos lidar com as raízes. Precisamos lidar com as raízes se queremos ver a cura completa. Escreve aí. Precisamos lidar com as raízes se queremos ver a cura completa. E aqui não tem nada a ver com ficar preso no seu passado, tá bom? Já vou dizer isso logo para você. E eu vou te mostrar como que você vai lidar com isso. As doenças crônicas e todo tipo de problema conjugal, a depressão, a ansiedade, sei lá, problema de dinheiro, problema com seus filhos, tudo isso, querido, são frutos, são como os frutos de uma planta doente. São como frutos de uma planta doente. Você pode arrancar alguns frutos que apareceram ali, mas é uma questão de tempo, como eu disse para você, e novamente vai voltar os frutos, a ansiedade vai voltar, o estresse vai voltar, a depressão, a angústia, tudo acaba voltando, tá me entendendo? Tudo acaba voltando, você lida com aquilo, mas volta. Por quê? Porque não tratou com a raiz. Eu creio que a sequência do que aconteceu no primeiro pecado, então eu gosto de voltar. Para voltar à raiz é bom voltar lá na origem, para a gente entender o que aconteceu com Adão, e a gente vai compreender muita coisa que está acontecendo com a gente hoje. Então eu creio que a sequência do que aconteceu no primeiro pecado, ele nos dá uma chave para entendermos como todos os frutos do pecado se manifestam, ok? Quando eu entendo o fruto do pecado de Adão, eu entendo como o fruto de todo o pecado acontece se manifestando na nossa vida hoje. Se a gente lê atentamente, a gente vai ver uma sequência na queda do homem. Então preste atenção para você ver. O pecado, ele é um câncer avassalador nas nossas vidas, ok? Ele é a raiz de toda a praga do inferno que nós sofremos hoje. Vamos escrever isso? Escreve assim para mim. O pecado é um câncer avassalador, vírgula. É a raiz de toda a praga do inferno que sofremos hoje. Você pode escrever isso? O pecado é um câncer avassalador. Ele é a raiz de toda a praga do inferno que sofremos hoje. Então, as pessoas que dizem que estão na graça e ainda vivem no pecado, nunca viram a graça. A graça não é autorização para pecar. Ela nos liberta. Ela não nos autoriza, ela nos liberta. Como algumas pessoas afirmam, né, que a graça empurra para o pecado. Não, pelo contrário. A graça nos liberta completamente do pecado. Olha o que diz Romanos. Então já escreve aí na sequência. Escreve aí na sequência para mim. Escreve aí. A graça nos liberta completamente do pecado. A graça nos liberta completamente do pecado. A graça é Deus dando tudo para quem não merece nada, e isso inclui a libertação do pecado. Vou ler para você Romanos, para quem estiver anotando, Romanos capítulo 6, verso 14. Vai escrevendo aí, a graça nos liberta completamente do pecado. Eu vou ler para você Romanos 6,14. Olha o que diz a Bíblia. Romanos capítulo 6, verso 14, para quem estiver anotando. Porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Uau, poderoso, hein? Romanos capítulo 6, verso 14, gente. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Eu acho que vale a pena. Você topa escrever o versículo comigo? Só que eu quero que você coloque o versículo na primeira pessoa. Na primeira pessoa. Diga assim, escreve aí, tá preparado? Posso ditar? Vou ditar, você escreve. Vou ditar devagar, beleza? O pecado não terá domínio sobre mim. Escreve assim, o pecado não terá domínio sobre mim. Ponto e vírgula. Pois não estou debaixo da lei, vírgula. E sim da graça. Mais uma vez, porque o pecado não terá domínio sobre mim, ponto e vírgula, pois não estou debaixo da lei, vírgula, e sim da graça. Conseguiu pegar aí? O pecado, a Cristian já conseguiu. O pecado não terá domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, e sim da graça. Escreve aí para mim. Obrigado, Roberta, pelo selinho. Obrigado a todos os irmãos que podem doar um selo. Se você pode doar um selo, eu te agradeço, tá bom? Só clicar aqui embaixo, doa o seu selo vai ser usado aqui para a gente patrocinar essa live e que o Senhor te abençoe 100 vezes mais. Lembrando que se você não me segue, já clica aqui embaixo para me seguir, clica aí seguir e já marca o sininho para te avisar todas as vezes que eu entrar ao vivo aqui. Vem andar com a gente aqui de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Se você não participa do meu grupo de WhatsApp, clica no link da bio, entra para o grupo do WhatsApp, porque lá nós mandamos mensagens exclusivas, especiais, todos os dias para você, tá legal? Se você quer adquirir o livro do nosso devocional Na Presença do Pai, você pode também clicar aí no link da bio e você vai poder comprar e chegar lá na sua casa, ou na Shopee, no Mercado Livre e na Amazon, tá bom? Olha só, veja a sequência. Vamos lembrar do que aconteceu lá atrás? Primeiro, Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ok? Ele comeu do fruto. O diabo chamou a atenção deles, da Eva, ela deu para o Adão e eles comeram. Como consequência, presta atenção na sequência, como consequência, ele percebeu que estava nu e se sentiu condenado. Ele come do fruto proibido, percebe então agora que está nu e se sente condenado, ok? Vai prestando atenção na sequência. A condenação se manifestou que jeito, pastor? Com vergonha. Com vergonha. Dá para comprar o livro também na igreja ou na livraria Leitura, lá no Goiânia Shopping, quem mora aqui em Goiânia, tá? Na igreja tem o livro, Letícia, também tem. Então, a condenação se manifestou na forma de vergonha, ok? Por causa da condenação, que se manifestou pela vergonha, a Bíblia fala que o homem se escondeu com medo. Essa história está em Gênesis capítulo 3, versos 6 até o 10. Estou só resumindo ela aqui para você. E no final, Deus diz que agora, lá no verso 19 de Gênesis 3, ok? Deus disse que agora o homem ia comer do suor do seu rosto, o que representa o estresse e a preocupação do dia a dia. O estresse e a preocupação do dia a dia. Veja, Adão era um homem rico. Adão vivia num lugar cheio de ouro. O jardim do Éden era um lugar cheio de ouro, de pedras preciosas. Ele tinha todo o suprimento que ele precisava. Mas agora, ele havia sido expulso do jardim. E agora ele precisaria se esforçar para sobreviver. Não haveria certeza de que o fruto iria crescer numa terra que agora estava amaldiçoada. Eu estou construindo um quadro para você. Um quadro, ok? Não haveria certeza de que o fruto iria crescer numa terra que agora estava amaldiçoada. Eu estou comentando Gênesis capítulo 3. É a história da queda, tá bom? Então no verso de Gênesis 3:19, Deus fala disso. Adão agora, que era rico, estava num lugar tranquilo, é expulso, tem que comer do suor do seu rosto e trabalhar numa terra que agora também está amaldiçoada. É muito importante que você entenda essa sequência para perceber
o que está abaixo do solo, o que se constitui na raiz de todos os nossos problemas. Eu estou revelando aqui para você a raiz de todos os nossos problemas. O Reginaldo está pedindo aqui a chave Pix para doação dos irmãos do Rio Grande do Sul. Reginaldo, aqui no meu Instagram tem um post, tanto no Story quanto no Feed, tem um post. E, inclusive, todos os irmãos que quiserem doar, eu coloquei no Story, depois você pode olhar, 2 stories que são a lista das principais necessidades lá hoje. Não é mais de comida, a gente já está... se você quiser participar e ajudar, amanhã, quinta-feira, às 18h30, nós vamos carregar uma carreta de alimentos na porta da Videira Bueno. Serão 28 toneladas de alimento, quase 30 toneladas. A carreta só cabe 28, nós vamos encher ela. A igreja Videira de Goiânia está doando 28 toneladas de alimento e a carreta vai estar lá. Então, se você quiser nos ajudar a encher a carreta, então você veste a camiseta da graça aí e vai lá na Videira do Bueno para nos ajudar. Eu convoquei todo mundo que é legendário, vestir a farda, e vai nos ajudar às 18h30 na Videira Bueno. Vai ser um mover lá e vai sair uma carreta para o Rio Grande do Sul. Mas a gente está recebendo em todos os prédios da Videira, mas principalmente na Videira Bueno, tem um ponto de coleta. Eles estão precisando muito de roupa íntima, as mulheres, olha aí, ó, mulheres, homens, roupa íntima. Não tem roupa íntima, não tem absorvente, não tem remédio, não tem água. Então são necessidades básicas que às vezes a gente está preocupado em levar só algumas coisas, mas principalmente roupa íntima, água, remédios, essas coisas, tá bom? Absorvente para as mulheres. Então, mas nós vamos ficar lá, Zelene, um tempão. E no final a gente vai orar aqui pelos irmãos. Me acompanha aí que eu estou postando constantemente. Vamos voltar para cá. Então Adão estava aqui expulso do jardim, tinha que se esforçar para sobreviver. E agora uma terra estava amaldiçoada. Então é muito importante que você perceba essa sequência, porque ela vai revelar a raiz de todos os nossos problemas. Vamos analisar essa sequência começando pelo mais superficial e vamos chegar na raiz. Olha o que diz João capítulo 8, verso 32. Por isso que é importante. João 8, 32, ele diz o que, gente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quando eu conheço a raiz do meu problema e entendo a revelação de Deus, eu posso lidar com aquilo, ok? Muito bem. Qual é a raiz de todas as doenças psicossomáticas? Qual é a raiz? Eu creio que não deve passar uma semana sem que apareça um artigo na mídia mostrando de como o estresse tem produzido todo tipo de enfermidade. O estresse tem produzido todo tipo de enfermidade. Desde doenças reconhecidamente psicossomáticas até tumores cancerígenos, e aí vai. Todos eles podem ter a sua origem nas preocupações, ok? Na angústia e no estresse. Gente, não despreze lidar, aprender a lidar, que é o que eu estou te ensinando hoje. Essa ministração aqui de hoje é uma aula de cura e libertação para você. Acredite em mim. Acredite em mim. E eu acho que todo mundo aqui conhece alguém. E se eu pedir para levantar a mão aqui, tem uma mãozinha que você pode clicar aí. Ó, eu vou perguntar, você levanta a mãozinha, clica na mãozinha aí, só pra gente saber. Quem aqui de verdade não tem todos os dias que lidar com algum tipo de estresse, com algum tipo de doença, de angústia ou de preocupação? Eu vou te perguntar, preocupação, quem aqui tem que lidar todo dia com algum tipo de preocupação, estresse, ansiedade ou angústia? Qualquer um desses. Todo dia tem algum nível de estresse que você tem que lidar? Eu tenho. Algum tipo de preocupação? Eu tenho. Algum tipo de, às vezes, até angústia? Sim. Você percebe? Eu acho que todo mundo aqui vai levantar a mão, né? Todo mundo, todo dia tem que lidar. Então você não pode desprezar isso, porque isso é uma raiz maligna. Se você não cuidar disso todo dia, o efeito dessa raiz do inferno vai prejudicar a sua vida e já está prejudicando. E hoje eu estou aqui para te ajudar a te livrar disso. Barbaridade. Você tem que pegar isso aqui, quando eu terminar,
E se eu perguntar aqui quem conhece alguém que está precisando ouvir essa live hoje, eu tenho certeza que você vai levantar a segunda mão. Porque todo mundo aqui conhece alguém que precisa de ouvir isso aqui. E hoje você vai ser usado por Deus para abençoar alguém. Você vai mandar essa live para ela. Se o problema é o próprio estresse, então a solução, obviamente, seria o que, gente? Eliminar o que parece causá-lo. Concorda comigo? Alguém já está levantando as duas mãos. Se você... Acompanha o raciocínio. Pastor, se o problema é o estresse que começa nele, então a gente tem que eliminar ele. Aí eu pergunto para você, por exemplo, o seu trabalho é estressante? Na maioria das vezes, sim. Mas dá para viver sem trabalhar? Não. Obrigado, Ana J. Monge. Se você pode doar um selo, eu te agradeço. Clica no selinho aqui e que o Senhor te retribua 100 vezes mais. Eu uso esse selinho para patrocinar essa live e fazer o evangelho chegar mais longe. Então, se você puder me ajudar, eu te agradeço muito. Se você não me segue, já clica aqui embaixo para seguir e assine o sininho ali. E se você não está no nosso devocional, no nosso grupo de WhatsApp, clica no link da bio aí para entrar e receber mensagens exclusivas. Obrigado, Vanessa DH, pelo selinho adquirido. Então veja, se o trabalho é estressante e eu não posso ficar sem trabalhar, eu fico sem saída. Se o seu casamento é estressante e você não vai largar dele, também você está sem saída. Se criar filhos é estressante muitas vezes e você não vai abandonar eles, também está sem saída. Você percebe que nós temos um problema aqui? Obrigado, Reciqueira, pelo selinho. Obrigado, Ricardo Martins, meu amado. Uma honra ter você aqui. Grande homem de Deus, meu irmão precioso aqui na nossa live. Obrigado pelo seu selo. Você é uma bênção, viu? Veja, nós podemos procurar um trabalho talvez mais tranquilo, pastor, mas tem muito pouca opção, não é? Muitas vezes os próprios, como eu disse, relacionamentos, eles são estressantes. E aí, Ricardo, vai estar lá amanhã com a gente às 18h30 com os legendários para carregar a carreta para o Rio Grande do Sul? Convoquei todos os legendários, hein, Ricardo? 18h30 amanhã. E você é forte, você consegue carregar muitos. Vai ser uma benção, né, gente? A gente vai carregar, vamos impor as mãos sobre essa carreta, vamos orar. Ricardo, você podia fazer um vídeo top lá para nós, hein? Leva aí seus drones aí, Sirleide. Deus abençoe. Nós vamos não só enviar o alimento para que eles vão, eu vou fazer um vídeo lá dentro da carreta, nós vamos orar por eles, né? Nós vamos fazer realmente, é verdade, semana que vem, ô Senhor, tá orando por mim, Ricardo? Semana que vem eu tô embarcando, quinta-feira para Cuiabá, vamos encarar os legendários. Jesus amado, ore pelo seu pastor. Aleluia. Vai dar certo. Glória a Deus. Muito bom. Olha só. Então, muitas vezes, os nossos relacionamentos são estressantes, mas nós não temos como viver sem relacionamento, não é verdade, gente? Não dá, né? Não, gente, pode levar doações, tá? Nós não paramos, não. Essa carreta é só a primeira, ok? Então, você vai, com certeza, pode continuar levando. A gente tem um ponto de coleta lá. Nós temos preocupações de todo tipo, contas para pagar constantemente, boleto para aí na sua casa. Olha aí, querida Ju, obrigado pelo selinho, saudade de você e do Rafa, um abraço para vocês. Obrigado, Ana, também pelo selo, tá bom? Nós temos todo tipo de preocupação. Eu não sei se na sua casa não para de chegar boleta, e aqui em casa também, todo tempo vai chegando, né? Contas para pagar, pressão de todos os lados, pressão, não é verdade? Parece que viver nesse mundo é um sinônimo de estresse, não é? Alguém gostou da camiseta? Você pode adquirir essa camiseta da coleção Vida na Graça. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É uma das minhas preferidas, porque eu amo esse versículo. Ele nos amou primeiro e é disso que a gente vai chegar lá, não é? Então veja, nós vivemos num mundo, gente, que é sinônimo de estresse. E esta então é a sequência do trabalho com o suor no rosto. A sequência do trabalho com o suor no rosto. O suor no rosto mostra que nesse mundo caído,
debaixo de maldição, o estresse é inevitável. Nesse mundo caído, vou repetir, debaixo de maldição, o estresse é inevitável. Ainda que seja a causa imediata, no entanto, ainda que seja a causa imediata de muitos problemas físicos e psíquicos, eu quero te dizer que existe algo mais profundo. Então a gente tem que ir escavando para chegar lá, ok? Você pode adquirir essa camiseta no link da bio, esqueci de falar. Você entra lá, loja Vida na Graça, tem todas as camisetas. E você pode comprar as camisetas também na Shopee, no Mercado Livre. É só colocar camisetas Vida na Graça, e você vai ver todos os modelos lá. São camisetas da Palavra de Deus. Eu que escolhi os versículos, os temas, para você se vestir com a palavra. Eu acho que isso é precioso, né? Então veja, essa sequência que eu estava te dizendo tem algo mais profundo. Olhando a experiência do homem no Éden, a gente entende que o que causou o estresse, na verdade, então o estresse é a ponta, mas o que causou ele é o medo. É o medo. Escreve aí para mim. O causador do estresse é o medo. Isso está lá em Gênesis. Lá em Gênesis. O que eu falei aqui, eu não sou contra terapia, eu não sou contra remédio, eu não sou contra nada disso, queridos. Não fique acusado. Eu acho que os psicólogos, os psiquiatras, os remédios, todos têm o seu lugar. De verdade. Eu acho que numa crise, não é? Numa crise, a pessoa está em crise, ela não sabe o que fazer. Toma o remédio, não fique acusado. Vá no médico, vá no psiquiatra, vá no psicólogo. Não tem problema, são importantes. Só que são todos paliativos. Somente o Evangelho pode entrar lá na raiz e arrancar o problema definitivo. Eu estou aprofundando com você, ok? Então, o medo, ele está por baixo do estresse. Se você acompanhar, e o medo produz o estresse, que produz as doenças da alma. Então, quando Adão e Eva foram criados, a palavra de Deus diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Na verdade, eles estavam revestidos da glória de Deus. Eles tinham glória, por isso que os animais se submetiam a eles. Essa glória é o que lhes permitia dominar sobre toda a criação, ok? Mas no momento em que eles pecaram, a Bíblia fala em Romanos capítulo 3, verso 23, que eles foram destituídos da glória. Eles perderam a glória de Deus que dava a eles a autoridade no Éden. Depois que eles pecaram, o Senhor veio ter com eles. O que Deus pergunta para ele? Preste atenção. Adão, aonde você está? Deus faz uma pergunta. Eles se escondem e Deus faz uma pergunta. Adão, onde você está? Só um parênteses aqui. É interessante que você sabe que essa é a primeira pergunta do Velho Testamento? A primeira pergunta do Velho Testamento é: Adão, onde está? Ou seja, aonde está o homem? O homem está perdido. Onde está o homem? Essa é a primeira pergunta do Velho Testamento. Mas você sabe qual é a primeira pergunta do Novo Testamento? A primeira pergunta é: onde está o homem? A primeira pergunta é... Gente, a Ir está perguntando aí, Israel, é porque eu comento, o livro é uma parte do devocional para você meditar. Eu faço um comentário diário aqui de outra parte, outro tema maior, mais amplo, que não está no seu livro. Então aqui é um plus. Você faz eu fiz no comecinho da live um pequeno comentário do livro, para quem entrou no comecinho. Obrigado, pastora Jaque, pelo selinho, obrigado, Wellison, obrigado pela presença de vocês aqui. Me sinto muito honrado. Então eu faço um pequeno comentário do livro no início da live para quem entra, e depois eu comento outro tema para ampliar, tá legal? Só para explicar. Então vai enriquecendo você, o plus aí. Volta aqui para o meu raciocínio. A primeira pergunta do Velho Testamento é: onde está o homem? Mas você sabe qual é a primeira pergunta do Novo Testamento? Está lá em Mateus capítulo 2, verso 2, que é quando os magos estão procurando, eles viram a estrela, Jesus tinha nascido,
E eles fazem uma pergunta: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Essa é a primeira pergunta do Novo Testamento. Pastor, por que a primeira pergunta da Bíblia, do Velho Testamento, é onde está o homem? E a primeira pergunta do Novo Testamento é onde está o rei? É porque quando você descobre onde está Cristo, obrigado, Herbert, quando você descobre onde está Cristo, então você entende onde você está. Ok? Escreve para mim assim: quando eu descubro aonde está Cristo, eu descubro aonde eu estou. Ou melhor, diga assim, escreve melhor, vamos escrever outra frase, paga essa aí. Quando eu encontro Cristo, eu me encontro. Quando eu encontro a Cristo, eu me encontro. Por isso que a primeira frase é onde está o homem, e no Velho Testamento e no Novo Testamento, aonde está Deus. Porque quando o homem encontra Deus, o homem que estava perdido se encontra. Ok? Quando o homem que estava perdido encontra Deus, ele se encontra. Por isso que a primeira pergunta é onde está o homem que estava perdido, e a pergunta da nova aliança é aonde está Deus. Sempre que você estiver perdido, volte-se para Deus. Sempre. Quando você estiver perdido, isso é um princípio. O homem estava perdido. Quando ele encontra Cristo, ele se encontra. Sempre que você estiver perdido, vá para Cristo. Você pode estar perdido numa... Estou perdido, pastor. Não sei o que tô. Não é perdido no sentido seguinte: eu não sei o que fazer, o que tomar a decisão nesse caso. Como que eu faço no meu casamento? Como que eu saio dessa dívida? Como que eu resolvo esse problema? Entendeu? É isso que eu estou falando. Então escreve aí: sempre que eu estiver perdido, eu irei para Cristo. Vivi, obrigado pelo selinho, querida. Seu pai que está pagando com a mesada, obrigado. Veja, sempre que eu... Escreve para mim: sempre que eu estiver perdido, eu irei para Cristo. Se você vai para Cristo, a solução virá. É muito importante. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, verso 9 e 10. Gênesis 3, 9 e 10. Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo. Tá aqui, ó. Gente, a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia é aqui. Gênesis capítulo 3, verso 9 e 10. Eu tive medo e eu me escondi. Aqui entrou o medo no mundo. Foi nesse dia que o medo entrou no mundo. Essa é a primeira menção de medo na Bíblia, na palavra de Deus. Porque o homem não foi criado para viver com medo. Obrigado, Kelmi. Escreve para mim: eu não fui criado para viver com medo. Você pode escrever? Eu não fui criado para viver com medo. Ó, você que está começando a me seguir agora, seja muito bem-vindo. Se você não me segue, clica aqui embaixo, já vem andar com a gente. Estamos aqui de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, tá bom? Vem me seguir aqui. Escreve aí: eu não fui criado para viver com medo. O homem não foi criado para viver com medo. Hoje as pessoas têm medo de muitas coisas. Mas a origem de todos os medos é o medo da morte. É o medo da morte. Veja, a pessoa... se você prestar atenção, você vai entender. As pessoas dizem o quê? Eu tenho medo de andar de avião, não é? Na verdade, ela não tem medo de andar de avião. Qual é do que ela realmente está com medo? Ela está com medo do avião cair e ela morrer. Eu tenho medo da cobra me picar. Não, você tem medo da cobra te picar e o veneno dela te matar. Percebe? Então, hoje tem todo tipo. A pessoa diz ter medo de tantas coisas, mas na verdade ela está com medo da morte. Deus não quer que você viva com medo. Deus não quer que você tenha medo do futuro. Deus não quer que você tenha medo de envelhecer. Deus não quer que você tenha medo de não ter o suficiente para viver. Deus não quer que você tenha medo de perder o emprego. Deus não quer que você tenha medo de ficar doente. Deus não quer que você tenha medo de perder alguém que você ama. Não quer. Você consegue perceber que o medo é que na verdade produz o estresse?
Agora, falando aqui, você percebe isso? Que o medo produz estresse na sua vida? Veja que, eu acho que eu... Ok, tem um alarme aqui tocando, é só para lembrar você, quero lembrar você que daqui a pouco, assim que eu terminar a minha live, a minha esposa, pastora Marília, tem uma live especial para mulheres hoje, e hoje ela vai falar do livro que ela está lançando na Conferência de Mulheres, tremendo, tremendo, tremendo. Eu não vou revelar aqui, mas olha, o livro não é só para mulher, mas ela vai trazer uma palavra. Então, se você pode, assim que eu terminar essa live, vai lá para o Instagram da Marília, Marília Pedrosa com Z, Marília Pedrosa com Z. Minha mulher tem muita autoridade, muita realidade espiritual sobre o que ela vai falar hoje na live dela. Eu te aconselho, se você pode, segue ela, vai lá para Marília Pedrosa com Z. Ela vai liberar uma palavra muito poderosa para as mulheres aqui hoje. Se você pode, eu recomendo que depois você migra, assim que eu terminar aqui às 9 horas, ela começa a dela. Eu estou terminando. Veja para cá, volta aqui. Você consegue então perceber que o medo está o trabalho pode ser cansativo. Então acompanha o raciocínio. O trabalho pode ser cansativo, mas o medo de perder o cargo, o medo de não cumprir a meta, o medo de ser demitido é que realmente gera o estresse. Não é o cansaço natural do trabalho, mas é o medo que está por trás. Nós temos medo de perder o emprego, porque se nós perdemos o emprego, eu tenho medo de perder o plano de saúde, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de morrer. Você consegue perceber a sequência? Então, o que estressa realmente é o medo da morte. Adão estava com medo do quê, gente? Adão estava com medo de morrer. A Bíblia diz que, porque estava nu, ele percebeu, e ficando com medo, se escondeu. Então, o medo é o medo da morte que está no final de qualquer coisa. Mas afinal, por que a gente vive com tanto medo? Pastor. E o que sustenta tanto medo dentro de nós? Isso nos leva a concluir que nem mesmo o medo é realmente a origem final dos nossos problemas. É claro que ele certamente está presente, ele pode facilmente ser percebido, mas ainda há uma causa um pouco mais profunda. Eu estou te mostrando, né? O estresse é causado pelo medo, e o todo medo é o medo da morte. Mas o que realmente produz esse medo da morte? Adão diz que teve medo porque ele percebeu que estava nu. Ele se sentiu envergonhado. Ele teve vergonha. Ele percebeu que estava nu. Sentiu vergonha. Então aqui está a origem do medo. Adão ficou consciente do pecado e o resultado é a vergonha, que eu vou traduzir como condenação. Diga comigo, escreve aí para mim, gente. Estresse, medo, condenação. Eu tô construindo a raiz para você. Você pode escrever aí para mim? Estresse, medo, condenação. Estresse, põe um tracinho assim. Medo, tracinho, condenação. Estresse, medo, condenação. Eu estou construindo uma raiz para você, para chegar lá na raiz e a gente atacar ela. Estresse, medo, condenação. Eu estou mostrando, eu estou revelando aqui uma artimanha do diabo. Adão ficou consciente do pecado, o resultado foi a condenação. Mas tudo começa com a consciência de culpa. Deus havia dito a Adão que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Adão tinha acabado de comer e não tinha morrido, pelo menos não fisicamente. Então ele certamente concluiu o quê? Bom, Deus falou que eu ia morrer. Eu não morri. Quando eu encontrar com ele, ele vai me matar. E ele se sentiu condenado e morto. Essa é a origem do medo. O medo de então de quê, gente? Qual que é o medo então, pastor? De encontrar Deus e ser condenado por ele ao inferno. Está aqui, percebe? O verdadeiro medo, que é o medo da morte, é o medo de que quando eu morrer, eu vou encontrar com Deus
e como eu errei, pequei muitas vezes na minha vida, Deus vai me condenar e vai me mandar para a morte. Esse é o medo que está nessa cadeia. Então, ó, querido, a base do medo, agora eu preciso que você escreve, vou te dar, eu vou ter que continuar isso amanhã, não vai dar tempo hoje, então não perca amanhã. Mas eu quero que você escreve um negócio para mim, escreve aí para mim, eu vou te dar a chave final, e amanhã eu volto para continuar. Escreve aí para mim, todo mundo escrevendo. A base do medo é o pensamento de que eu não sou amado. Você pode escrever isso para mim? A base do medo é o pensamento de que eu não sou amado. Escreve aí, todo mundo escrevendo para mim. A base do medo é o pensamento que eu não sou amado. Sim, porque Adão falou, eu errei, vou encontrar com Deus, ele vai me matar, vai me condenar e vai me mandar para o inferno, porque ele não me ama. É o pensamento de que primeiro eu tenho que mudar, ser uma pessoa melhor, para só depois merecer o amor de Deus. Muitas pessoas vivem procurando conquistar o amor de Deus, fazendo coisas. Mas quanto mais fazem, quanto mais falham, menos se sentem amados. Porque a consciência do pecado, da vergonha e da condenação são coisas sinônimas. Mas o Senhor diz que no lugar da vergonha haverá dupla honra. Que coisa, né, queridos? Quando a gente duvida do amor de Deus, o medo toma conta e o estresse aparece. Por isso aqui, eu vou usar essa camiseta aqui como versículo, ó. 1 João, capítulo 4, verso 19. Amanhã eu vou continuar falando disso para você. Mas desde já está um remédio aqui para você. 1 João, capítulo 4, verso 19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Quando você acredita que é amado, o medo perde a força e o estresse é derrubado. Quando você acredita que Deus te ama, não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez, o medo perde a base, cai e o estresse é desmoronado. E você tem paz. Ok? Eu vou orar por você. Vou salvar essa live. Pega o link, manda para alguém que precisa de ouvir isso. Ansiedade, estresse e tudo mais. Abençoa a vida de alguém, manda uma mensagem para ela, chama ela para vir ouvir a live com a gente. Se você não me segue, clica aqui para seguir. Se você ainda quer doar um selinho, ainda dá tempo, você pode fazer isso. Esse selo vai ajudar a gente a divulgar. Você pode comprar essa camiseta no link da bio aqui, loja Vida na Graça, ou na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon. É só escrever camisetas Vida na Graça, ok? E o livro também. E eu quero orar por você e quero orar também pelo Rio Grande do Sul. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu oro hoje para que eles tenham revelação que eles são muito, muito amados. Muito amados. E que o Senhor não os ama porque eles merecem, porque eles fazem tudo certo. Mas o Senhor os ama porque lá na cruz o Senhor pagou o preço por eles. E eles são seus filhos amados. E porque eles são amados, não precisam estar condenados. Não precisam ter medo de ir para o inferno. Podem ter a certeza da salvação se eles creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Tira agora todo o medo do coração deles e traz descanso para a sua alma. Também eu oro por todos os irmãos e pessoas que estão sofrendo no Rio Grande do Sul. Eu oro para que, ó Deus do Senhor, transforme a maldição em bênção e que no meio da catástrofe a tua igreja se levante, sejam eles fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Ó Deus, que eles não aceitem nenhuma culpa nem condenação, mas que eles saibam e se lembrem que eles são muito amados e que a mão do Senhor está estendida para abençoá-los. Ó Deus, no nome de Jesus, estende a tua mão, abençoa a vida deles. Eu te peço, Pai. E, ó Deus, também eu oro para que muitas pessoas ali possam se converter, Senhor, nesse momento, possam conhecer o Senhor. E eu oro para que o Senhor paralise. Nós comandamos contra
nós ordenamos que essas chuvas sejam paralisadas, em nome de Jesus, como o Senhor ordenou a tempestade que cessasse, nós ordenamos no nome de Jesus, tempestades cessem em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e que o Senhor possa mover no coração de todos aqueles que querem ajudar, todo tipo de ajuda, que possamos cooperar nisso e ser um testemunho vivo do amor, da mão estendida para abençoar pessoas ali naquele lugar. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querido? Fica na paz. Entra agora no Instagram da minha esposa. Em 5 minutos ela começa a live poderosa aqui de um livro que ela está lançando. Vai te abençoar muito, muito mesmo. E amanhã a gente continua esse assunto. Pega o link, manda para todo mundo. Deus te abençoe em o nome de Jesus. Olha lá ela lá, ó. Tá chegando, ó, gente. Faz o convite aí, amor. Olha, quero chamar você para participar comigo agora no meu Instagram, Marília Pedrosa. Eu vou falar para vocês sobre uma chave poderosa para você experimentar milagres na sua vida. E eu vou te esperar lá, tá bom? Agora 9 horas, já. Marília Pedrosa. Vou colocar aqui. É só você entrar e já segue. Tá legal? Espero lá. Tchau, gente. Deus abençoe.